vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Oh, glória! Onde está que não se vê? Alguém com voz de lamento vai descer neste momento. Aquele povo foi embora. Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros daqui, onde estão? Das mensagens que pregavam e muitos tristes se alegravam, eles também foram morar lá em Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude? E as irmãs do ciclo de oração, que a Deus muito orava, e as crianças que cantavam, eles estão a morar As irmãs do- pra Sião. Onde está aquele povo? Pai Senhor, a família da irmã Meire. Pai Senhor, Irmã Meire, irmã Ranielson. Pai Senhor, Ranielson Pires. Pai Senhor, irmã Lúcia. Família. Pai Senhor, A irmã Sandra. Senhor. Pai Senhor, Pai Senhor, irmão Cauã. Irmão Carlenildo. Irmão Raine. Isaac. Pai Senhor. Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, irmã Lane Santos. Raniel. Irmã Isabel, Isaac, irmão Isaac, Pai Senhor, irmão Isaac, Isaac Bernard, Pai Senhor, Pai Senhor, irmã Bia, Pai Senhor, Pai Senhor, irmão Isaac Queiroz, e família, irmã Ruth, Eliude, pede oração pela mãe que está completando um ano hoje. Eita. Coronavírus. Irmão Dimas, a Paz Senhor. Pai Senhor, Eliude está dizendo, pai e mãe estão assistindo. O meu pai e minha mãe. Pai Senhor para vocês. Eliude, Francisco Dedé, irmão Dedé, a Pai Senhor. Pai Senhor, Pai Senhor,
começar. Uma gracinha, Pai Senhor. Pai Senhor. Vou começar. Íntimas e famílias, Deus abençoe. Pastor Márcio. Deus abençoe, Pastor Márcio. Pai Senhor. Vem. Abençoe, Pastor Márcio. Meus irmãos, nós já vamos iniciar esse momento de palavra, de reflexão da parte do Senhor. E vamos orar. Ó Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. A Deus eterno, te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Por tudo, ó Deus, que tu vais fazer. Ó Senhor eterno, nós queremos te pedir a tua graça, a tua proteção, a tua bênção. Ó Pai, sobre cada vida, cada lar. Ó Deus, que nesse momento se conecta a esse canal, a Deus da internet, para, a Deus eterno, assim cultuarmos, a Deus adorar o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Senhor, vem falar conosco. Ó Deus, em teu nome nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 46 da harpa cristã. Apareceu uma família da irmã Geiciane. Pai Senhor. Pai Senhor. 46 da harpa cristã. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, Sem temor. Por Cristo prontos a sofrer. bem alterei o seu pendão. Firme sempre até morrer. Tomados já os livros batalhões. Do grande usurpador, preparai-vos hoje para os campeões, avante sem temor, com valor, Sem temor. com Cristo prontos a sofrer, bem alterei o seu pendão. Firme sempre até morrer. Senhor sente no seu coração e fraco se mostrar, receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, Sem temor. com Cristo prontos a sofrer, bem alterei o seu pendão. Firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, Sem temor. com Cristo prontos a sofrer, bem alterei o seu pendão. Firme sempre até morrer. Maravilha, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar mais um hino. É o hino de número
442. Breve no céu Jesus há de aparecer. A Paz Senhor, a família do irmão Daniel Verga, irmã Samires, o Lucas Daniel, Deus abençoe. Uma gracinha também, Deus abençoe. É o 442 da harpa cristã. Irmã Lúcia Costa também, Deus abençoe, irmã Lúcia Costa. Breve no céu há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó que fazer, breve verei o bom Jesus e viverei em nuvem do céu, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do meu eterno amor. Se meu bom Jesus tem me falado já e da celeste luz de Jeová, breve verei o bom Jesus. Do céu eu gozarei de toda dor, Deus livre serei. do Senhor desfrutarei em prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará Para a mansão de além, donde virá, breve verei o bom Jesus. Do céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém. Meus irmãos, meus amados irmãos, nós iremos ler um texto bíblico. A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. O verso é o de número 11. Para a nossa meditação,
Amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Nossa reflexão nesta noite. Está escrito assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vou chamar aqui Mariane para orar por nós. Tá aqui, Mariane. Meus irmãos, eu quero saudar a todos que já chegaram, estão conosco já, meus irmãos. Está conosco a irmã Marlene, minha sogra, direto da Argentina. Deixa eu ver, a irmã Kessia, Brena, a irmã Marlene também aqui, não acredito que seja germana. Juliana, rapaz, todos que estão conosco, a irmã Ana Lúcia Lopes. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, um tempo breve. Diante da situação que nós estamos sem podermos estar nas nossas congregações, na nossa congregação, nos congregando, e por esse motivo, uma das formas que encontramos de nos reunir é exatamente esse, né? De estarmos louvando a Deus, cultuando a Ele nos nossos lares, cada um de nós. Eu quero nesta noite, meus irmãos, baseado no texto que lemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1 Coríntios capítulo 3, melhor dizendo, versículo 11, que fala, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, ele fala sobre um fundamento do Evangelho, o fundamento da doutrina, o nosso fundamento do homem, Jesus Cristo. E segundo ele relata, além do que foi posto, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Jesus é o nosso fundamento. Jesus Cristo, ele é a base para a nossa fé. E por que dizemos isso? Porque Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão aqui na terra, morreu e ressuscitou. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios também, ele diz que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, então a nossa fé, ela seria vã. Mas ela não é vã por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então a nossa fé, ela é válida e ela permanece.
porque ela está fundamentada em Jesus. E o Evangelho de Jesus, meus irmãos, é o Evangelho de Deus para o mundo, é a demonstração do poder de Deus para o mundo que veio por intermédio de Jesus. E de forma simplificada, nós podemos trazer aqui podemos dizer aqui um breve relato, né? Alguns pontos que nos faz entender que evangelho, que fundamento é esse que Jesus Cristo deixou para nós, a igreja dele. Todos nós estamos procurando entender a sua palavra e segui-lo. Porque hoje, meus irmãos e amigos que estão nos assistindo este culto, cultuando juntamente conosco, existe uma verdadeira confusão quando se fala de evangelho, quando se fala das boas novas de salvação. Muitos pregam e muitas das vezes faltam a verdade. Falta com a verdade. Muitas das vezes as pessoas não falam o que realmente a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos deixa escrita. Então há uma necessidade hoje no mundo em que vivemos, principalmente nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, em que nós, como seres humanos, entendemos e procuramos buscar ao Senhor de forma mais intensa, podemos dizer assim. Então o Evangelho, meus irmãos, ele é simples, ele não é complicado. Jesus Cristo, ele nos revela podemos dizer assim, esta revelação, esse momento da palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo. Eu quero pegar aqui outro texto para que a gente possa se respaldar no que a gente vai falar aqui nesses poucos minutos. O texto de Atos, capítulo de número 10, a partir do verso 34, nós podemos tirar daqui alguns pontos que compõem, que constituem o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo. Quando fala na Bíblia Sagrada, quando está escrito que, ainda no versículo de número 10, no início desse capítulo de número 10, os primeiros versículos, fala de um homem chamado Cornélio, um centurião, um homem que era temente a Deus. Ele, com toda a sua casa, fazia o bem, dava esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem, ele foi contemplado por Deus, pois a Bíblia diz que Deus lhe visitou através de um anjo e que disse a ele: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. E orienta aquele homem chamado Cornélio, que ainda não tinha conhecido a Jesus, o que ele deveria fazer
para conhecer a Cristo. Ele disse, o anjo disse para aquele homem que ele deveria procurar um homem chamado Pedro, que estava ali na cidade, e orienta de certa forma que aquele homem piedoso obedece e segue as orientações daquele anjo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro, que estava em um outro lugar, recebe também a visita de Deus, e Deus lhe faz entender que é necessário que Pedro vá até a casa desse homem chamado Cornélio. E tudo isso acontece. E chegando na casa ali daquele homem piedoso, Pedro ele começa a entender o propósito do Evangelho de Cristo. Ou ele começa a expor de forma mais clara e transparente. E uma das primeiras coisas que Pedro ele fala para aquele povo que está ali na casa de Cornélio, no versículo 34 do capítulo 10 desse texto de Atos dos Apóstolos, está escrito assim. Essa tradução aqui é melhor. Está escrito assim, 10, verso 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Em outras traduções está escrito: e Pedro começou a falar e disse: agora sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. No versículo 35 ele continua: pois ele aceita os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Aqui na outra tradução diz que ele aceita todos aqueles que o temem. E é justo e é lhe aceitável. Ou seja, nós temos aqui, meus irmãos, uma verdade relacionada ao Evangelho de Cristo para todo o mundo. A primeira verdade que temos aqui, que nos diz o que é o Evangelho, é que o Senhor ele deixou para nós, dentro do viés do reino de Deus, é que ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não morreu só para salvar alguns, para que poucos tivessem acesso ao reino dele. Mas Jesus Cristo, ele morreu para que todos aqueles que tenham, que queira, todos aqueles que aceitem, esses possam alcançar um favor imerecido, porque não é nosso merecimento, é algo que o mérito é todo de Deus. Em Deuteronômio capítulo de número 17, 10 versículo 17 está escrito: pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses, e Ele é a autoridade. Ele é grande e poderoso. Ele trata todos igualmente, ou seja, não faz acepção de pessoa. Esse nosso Deus não aceita presente como suborno, para torcer a injustiça. Então, a primeira verdade do Evangelho que Deus ele deixa para nós é que no Evangelho não há pequeno grande, não há rico e pobre, não há branco e preto. Para Deus, diante dele, quando somos inclusos no seu reino, todos somos um. Diante dele não há maior. O maior é ele. Quando nós realmente começamos a entender isso, meus irmãos, nós começamos a ter um sentimento de buscar a Deus
de forma que venhamos a se humilhar diante dele. Como disse João Batista, certa vez ele fala, está escrito na palavra, ele reconhece o seu estado diante de Deus, diante de Jesus, e ele diz, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a primeira verdade que eu quero trazer aqui para nós. Tiago, capítulo 2, versículo 1, fala também sobre isso, sobre a igualdade, sobre não fazermos acepção. Está escrito, meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor, a tradução aqui, ela é diferente um pouco das demais, mas o objetivo é o mesmo. Nunca tratem as pessoas de modo diferente, por causa da aparência. Aí ele fala, está escrito na Bíblia, no exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro, com vestidos, e outro entra pobre, vestido de roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido, e diz, este é o meu lugar, este é o melhor lugar, sente aqui. Mas diz ao pobre, fica de em pé, não tens lugar de assento, sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, diz Tiago, que vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Vivemos em uma sociedade em que existe essa acepção, em que se dá mais valor à aparência. E muitos têm julgado o outro por aquilo que está sendo externado por fora. Não é interessante, meus irmãos, que Deus prefere trabalhar com os humildes, com os pequenos. Você vai entender na Bíblia Sagrada que Deus prefere trabalhar com os pequenos, aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que entendem que precisa de Deus, aqueles que entendem que sem Ele quem? Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Então, a primeira verdade do Evangelho que precisamos entender é essa. Deus, ele não faz acepção de pessoa. E nós, como filhos dele também precisamos buscar essa unidade. É interessante como nós procuramos olhar para a aparência. O homem olha para a aparência. Mas Deus, ele olha para as motivações do coração. É bem verdade que o nosso Deus, ele quer que nós venhamos a nos santificar nos três aspectos do ser humano: corpo, alma e espírito. Mas o Senhor, ele quer que nós entendamos que precisamos trabalhar, buscar a limpeza interior do coração, que é o lugar que nós, e se é o lugar que nós amamos, o que nós estamos amando? Amando mais as riquezas, os prazeres desse mundo? O que estamos amando? A segunda verdade do Evangelho, em que Jesus Cristo deixa como um fundamento para nós, o próprio Jesus, a própria palavra, o próprio verbo. Ele diz para nós que, no versículo de número 35 que lemos, pois Ele, o Senhor,
Ele aceita todos aqueles que temem e fazem o que é reto, o que é direito, retidão. Interessante, né? Porque ele aceita todos aqueles que temem e fazem o que é direito. Ou seja, o Senhor, ele conhece o que temos oferecido a ele. O Senhor, ele conhece as nossas obras. E essas obras, elas podem ser reprovadas ou aprovadas por Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículo de número 10, está escrito: Eu, Senhor, o Senhor falando uma palavra profética, ele diz: Eu, Senhor, examino os vossos pensamentos e ponho à prova os corações, ou as motivações dos corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Há uma prestação de contas, há uma exigência nesta verdade que lemos aqui, que o Senhor, ele prova os corações, ele sonda as mentes. E é interessante que o texto aqui na tradução diz: e trata com cada pessoa individualmente. Ainda nesse mesmo sentido, Salmo 37, versículo 23 ao 27, está escrito: o Senhor, ele guia, ou o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar, e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se assim fizerem, mesmo que caiam, está escrito, não ficará prostrado, porque o Senhor os levantará. Vivendo os fundamentos do Evangelho, Ele, o Senhor, Ele é poderoso para nos sustentar. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: todos que vivem, ou os que querem viver a vida unidos a Cristo, ou com Cristo, serão perseguidos. Existe algo que realmente aqueles que servem a Deus acabam que atraindo para si, seriam que exatamente seja as perseguições. Aqueles que procuram viver uma vida em retidão diante do Senhor, esses são perseguidos pelo sistema. Há uma opressão pelo sistema, o sistema do mundo, mundano, o Deus desse século. E o Senhor, Ele nos alerta para isso. O Evangelho, dentro do seu escopo, há aqueles que aceitam e que fazem aquilo que lhe é direito. Jesus Cristo diz: se realmente vocês forem, ou vocês são, se vocês realmente são meus amigos, vocês farão o que eu vos... Está escrito no livro de João, Jesus Cristo falando essas palavras. Então somos amigos de Deus, não mais inimigos. Outrora éramos inimigos de Deus e amigos do mundo. Mas agora nós procuramos renunciar, viver com a nossa família, viver nas nossas casas. O Evangelho vai até a tua casa, até a nossa casa. Muitos viviam nas congregações, mas dentro das suas casas só Deus sabia como que estava. Uma verdadeira confusão. Muitas das vezes não cuidava nem dos seus, que dirá dos outros. É o que a Bíblia fala. Como posso cuidar de alguém
Como dar vida a alguém se eu mesmo estou morrendo? Mas às vezes acontecem certas situações, como o que está acontecendo, que nos traz para a base, que é a união, que é buscar a união na família, para que assim a gente possa abençoar os outros. Filhos com os pais, pais com os filhos, as mães. A verdade do Evangelho é descrita aqui nesse texto, em que nós acabamos de ler em Atos, versículo de número 36, ele deixa escrito desta forma: esta é a palavra que Deus enviou. Olha só, Pedro chega para aquele povo que estava sedento, querendo ouvir a palavra, e Pedro, usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, começa a trazer de forma mais clara o que é o Evangelho. Ele diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Qual foi a palavra? Anunciando-lhes o Evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então o Evangelho, a palavra verdadeira, é esta. É boas novas de salvação. A paz, ela está dentro do escopo do Evangelho. Jesus Cristo veio trazer a paz. Não é a paz que o mundo prega. Logo no seu nascimento, está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Os anjos anunciam aos pastores de Belém que ali traziam um tempo de paz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra para as pessoas, ou para os homens de boa vontade, ou aqueles que ou a quem ele quer bem. O profeta Isaías também revela este tempo. Isaías 9, versículo 6 está escrito: pois o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, ao nascer, ele traz para nós a realidade do Evangelho. O Evangelho da paz. O Evangelho que pacifica. O Evangelho que a arma não é um revólver, não é uma faca, não é uma arma que vem tirar a vida do homem, não. Mas a arma que Cristo ele nos ensina a usar é a arma que nos conduz à paz. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Parece que alguém no tempo de Cristo não entendia isso. Porque alguém achava que o Redentor, o Salvador, viria com força. Mas até hoje, meus amados irmãos, nós temos isto, a figura de um mundo que quer um Salvador. E há caricaturas de Salvador, super-heróis, homens de ferro, homens de aço, homens que são desenhados pela grande mídia. E esse desenho quer dizer para a humanidade que o Salvador ele precisa vencer pela força. Mas Jesus, o nosso herói, ele nos ensina outra verdade, que é pouco compreendida. Ele ensina a verdade que o vencedor nem sempre vence aqui. Ele diz o seguinte, que se você quer ganhar a sua vida, você vai perder aqui. Olha só. Aquele que perder, aquele que deixar amor de pai, mãe, filho, irmão, está escrito: por amor de mim, ganhará nesta vida 100 vezes mais, no porvir, principalmente a vida eterna. Jesus Cristo nos deixa
a revelação de que é necessário nós vivermos o verdadeiro evangelho. Jesus traz este tempo de paz. Jesus ele usa essa arma quando alguém lhe bate na face. E alguém diz, profetiza quem te bateu. Jesus simplesmente não fala nada. No alto da cruz, quando ele estava sendo crucificado, uma das poucas frases que Jesus fala, ele diz, Pai, perdoa. Olha a arma que ele usa. Porque não sabem o que fazem. É fácil falar. O difícil é viver, é fazer. O verdadeiro herói é aquele que dará sua vida incondicionalmente por amor, reconhecendo que ali há uma verdade. A verdadeira arma que a mãe usa para tirar os filhos da droga não é lhe amarrar, colocar uma corrente nos seus pés e lhe amarrar num tronco, ou pedir para alguém dar-lhe uma pisa, não. O verdadeiro amor, a arma que ela usa, e a mais eficiente hoje, é o amor. É a paz. Buscar lhe trazer a paz. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, está escrito: a paz de Deus, que ninguém consegue entender, são a mente de todos vocês, pois vocês estão unidos em Cristo, com Cristo. Esta é uma das verdades do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, que poucos hoje entendem. Outra verdade que Pedro fala ali para os irmãos que estão na casa de Cornélio está no versículo de número 37, quando ele diz: olha, vocês todos sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando da Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Ele revela aqui uma verdade sobre o batismo. O batismo aqui, meus irmãos, está falando de uma pregação que começou com João Batista. Em capítulo 1 do seu livro está escrito que houve um homem chamado João, este mesmo que foi enviado por Deus. E ele foi enviado para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar da luz. A luz verdadeira, que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Nós não estamos em trevas, não precisamos de velas para acender, para iluminar nossos caminhos, como alguns por aí acham que precisam. Porque o nosso caminho é iluminado por Ele. Ele quem? Ele é a luz. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Esta era a mensagem que João trazia. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Mas todo aquele que recebeu lhe deu-lhe o direito e o poder de serem feitos filhos e filhos de Deus. A mensagem de João Batista, que está dentro do escopo do Evangelho, é: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. O Evangelho consiste em uma mudança de mentalidade, mudança de estilo de vida. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais,
Aquele que fazia, roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Isso é o Evangelho. O Evangelho de mudança de vida, estilo de vida. Não é só de aparência, não é só de vestes, mas é no caráter. O homem é fiel à sua esposa, a esposa é fiel ao esposo. E sempre assim caminhando, praticando os princípios e valorizando os valores que o nosso Deus deixou para nós. Princípios morais que o mundo tem esquecido, valores que o mundo tem distorcido. Aqueles que realmente pregam a palavra e vivem um verdadeiro evangelho, entendem isso e praticam. O verdadeiro evangelho está e é praticado e está neste entendimento do arrependimento. Não há verdadeira conversão sem arrependimento. Não há como dizermos que entendemos a palavra, sabemos quem é Cristo, se não nos arrependermos. E interessante é que isto é um processo contínuo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem. Aqui falando, os pastores falam, os pregadores falam, os mestres falam na palavra. O sermão pode ser o mais lindo que for, mas se não houver ação do Espírito Santo na vida do homem, da mulher, este não consegue entender, não consegue perceber. O Espírito Santo, ele é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todos os dias nós somos convencidos. Todos os dias nós buscamos rever os nossos conceitos espirituais, morais, secular. Porque quando erramos, o Espírito Santo de Deus nos alerta, dizendo: olha, tu precisa corrigir isso. Olha, tu precisa fazer isso. Por que ele faz isso? Porque ele está em nós. Ele mora dentro de nós. Ele que nos prepara. Ele é o selo da nossa redenção. Então ele nos ajuda a corrigir aquilo que está fora do lugar. E para encerrar, dentro do escopo do Evangelho, versículo 38, Pedro diz: sabem também que Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. No Evangelho, o Evangelho que pregamos, ele não consiste em apenas palavras lindas, sublimidade de palavras, palavras persuasivas, filosóficas. Filosofia, o mundo está cheio por aí. Palavras lindas e sermões decorados, está cheio por aí. O Evangelho não consiste nisto, na intelectualidade do homem, na capacidade humana, na retórica. O Evangelho ele consiste, como disse o apóstolo Paulo, em demonstração do Espírito e de poder. Aí você pode dizer: que poder é esse? Poder de transformar. De pegar o ladrão e transformar ele em um pregador da palavra. De pegar a mulher adúltera, pegar o homem prostituto, pegar o homem beberrão e transformar ele. Este é o poder da palavra. Aqueles que o mundo olhava e não dava nada por eles. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar este. Palavra da cruz. Jesus, ele foi revestido pelo Espírito Santo.
E está escrito que depois que ele foi revestido, e Jesus andou por todas as partes fazendo bem. É impossível alguém que é revestido do Espírito Santo não fazer o bem. E curando todos os que eram dominados pelo diabo. Ou seja, Jesus Cristo estava cumprindo a sua missão e mostrando para nós o verdadeiro evangelho. O evangelho que cura, o evangelho que faz bem, o evangelho que não anda com conflitos, com discussões. Jesus não discutia filosofias, Jesus não discutia até mesmo lei. Jesus Cristo tinha sempre uma palavra revelada, que fazia os doutores da lei, fazia os homens que queriam lhe pegar em alguma palavra ficarem confundidos. Uma simples palavra, algo simples que saía da boca de Cristo, os homens ficavam atordoados porque não sabiam de onde vinha tamanha sabedoria. É este o evangelho que nós queremos. É este o evangelho que nós cremos. O evangelho de poder, que destrói todas as fortalezas do inimigo, todas as filosofias vãs, todo entendimento, todo tipo de argumentos que vai contra aquilo que é a verdade. E ele termina, e aqui eu termino também, dizendo, na sua palavra, Pedro diz, porque Deus estava com ele. E aí Pedro olha para ele e diz, nós somos suas testemunhas de tudo que ele fez na terra, inclusive do que fizeram com ele, pregando na cruz. Porém Deus ressuscitou-lhe dos mortos no terceiro dia. Deus lhe ressuscitou dos mortos. Ou seja, a essência do evangelho está na conquista de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele cumpriu a sua missão, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos a certeza daquilo que estamos pregando e anunciando, que é o evangelho que salva, as boas novas de salvação. Portanto, nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, seja um arauto de boas novas, do evangelho verdadeiro, do evangelho que transforma, porque as notícias que temos ouvido, o que temos presenciado é más notícias, não são boas novas, que não transforma ninguém, ao contrário, traz ódio para o coração, traz revolta. Vídeos que muitas vezes são postados por muitas pessoas em que tem prazer em disseminar o ódio na área da política, na área da saúde, em qualquer área, religião até. Jesus Cristo não nos ensinou isso. Quando Pedro, no momento em que Jesus Cristo estava no Getsemane, tirou a espada da sua bainha e cortou a orelha do soldado, Jesus Cristo ele pede para Pedro guardar a espada, porque ele veio para trazer outro tipo de arma. Não era arma, ferro, carnal. E o apóstolo Paulo completa dizendo, nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Com sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, a Deus, que o poder do Teu Evangelho, que destrói fortalezas, eu creio, Senhor eterno, que está entrando neste coração, nesta vida, meu Deus, nesta casa, Senhor, que Tu possa nos dar poder através da Tua palavra, poder de vencer o mal, ó Deus eterno, de amar não só os nossos amigos, mas também os nossos inimigos até. Senhor, de estarmos, Pai eterno, felizes, contentes, porque Tu tens nos escolhido para este objetivo, que é pregar as boas novas de salvação. E que cada um de nós que estamos, Deus, aqui reunidos nesse momento,
possamos ser um arauto de boas novas. Coisas que os anjos quiseram fazer, mas Deus nos deu o privilégio de fazermos isto. Ó Deus, diante da realidade, diante do caos, diante de tantas notícias ruins, Pai, a Tua palavra permanece dizendo que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Senhor. Que Tu és a porta e quem entrar por Ti, entrará e sairá e encontrará pastagens. Ó Deus eterno, e nós como Tuas ovelhas entendemos isto. Ó Pai, nesta noite nós queremos Te agradecer, Senhor, porque, Deus, Tu tem, Deus, colocado pessoas aqui, ó Pai, que entendem a Tua palavra. Ó Pai, se alguém que nesta hora, neste momento, ouvindo a Tua palavra, ó Deus, decidiu, Deus, converter-se a Ti, que Tu possa entrar no seu coração, Deus, tirando todo o fardo pesado, Deus, tudo aquilo, Senhor eterno, ó Deus, que tenta atrapalhar a sua caminhada espiritual. Deus, que ela não possa olhar, Senhor eterno, ó Deus, para o homem, mas olhar para Ti. Ó Deus, porque Tu és aquele, como foi falado na palavra, que não faz acepção de pessoas. Ó Deus, toca, transforma, liberta, cura. Em Teu nome nós pedimos, nesta noite já Te agradecemos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E só quem crê diga amém. Deus abençoe a todos. Amém. Para Senhor, viu? Para Senhor, viu? A paz.